Boa tarde, turminha do quarto ano, tudo bem? Vamos lá na revisão de história, né? Já faz 2 meses e meio que eu dei, tem que dar uma revisão, para depois a gente pegar a sequência, que é justamente a independência do Brasil, né? Antes de começar os processos da independência, a gente tem que agradecer a França. França? Aí fazer feito um aluno meu do 5º ano. Ô teu Juninho, França? O que tem a ver França com Portugal, Brasil? Sim, gente, acelerou, sabe por quê? Havia esse moço aqui, ó. Esse, tá vendo? Chama-se Napoleão Bonaparte, imperador da França. Esse cara aqui, esse é quem vai desencadear todo esse processo. Talvez não só Brasil, e sim vai ter uma mudança radical na Europa. Como? Quando ele subiu ao poder, Napoleão Bonaparte, tá? Ele é francês, né? Eu falei França. Ele só tinha duas pessoas ou duas causas para ele. Ou uma pessoa aliada, era amiga, ou a pessoa inimiga, adversária total. Dele, podia ser até pessoal, e consequentemente da França, né? Então aconteceu o quê? Napoleão subiu ao poder. Vamos agora para o mapa. Aqui, ó. Napoleão está aqui, ó. Bonito, né? Bandeira do Brasil, viu? Então, o que é que tem a ver com eu falei França? A França estava aqui, ó. Napoleão queria conquistar isso tudinho aqui, ó. Aqui, para depois vir para a Rússia, China, parte da toda a Arábia. A África já tinha umas partes que já eram colônias dos europeus. Para depois descer, queria descer para o Brasil. Porque aqui iria ser o quê? Colônia de Espanha e Portugal. Aí conseguiu dominar a Espanha, colocou o irmão dele e começou a dominar essas partes. E justamente depois de atravessar o Canal da Mancha aí, aqui ó, Inglaterra, inimiga ferrenha dele. A Inglaterra, nem Napoleão queria saber de falar bem de inglês, se falasse de boa, como se diz, né? De boa. E a Inglaterra não falasse que Napoleão era uma bela pessoa. Então aconteceu o quê? Napoleão tomou a Espanha. Aí disse, depois da Espanha, Portugal, tá aqui. Aconteceu o quê? Quem sabe? O garoto inteligente, esperto da época já sabe. O próximo passo era o último país que estava justamente pertinho do Atlântico, Portugal. Aí ele mandou um ultimato para Dom João VI, tá? Esse mesmo que é o pai de Dom Pedro. Inclusive, não estou fazendo propaganda não, sabe, da Globo, mas essa novela que está sendo representada, na reprise dela, Novo Mundo, está retratando bem isso. Assista, tem umas partes que é fantasia, é ficção, e tem umas partes que é história com H, e outras é história com E, tá? E daí em diante, Napoleão mandou um ultimato, sabe, Dom João? Quer ser meu amigo ou inimigo, lembra que eu disse no início? Então, Dom João disse, não, segura um pouquinho, porque Dom João era aliado da Inglaterra, e Napoleão sabia disso. Passou-se um tempo, Napoleão manda outro ultimato. Isso Dom João já tinha mandado a Inglaterra, dizendo, não, vamos segurar um pouco, a gente vai organizar para justamente tentar a guerra dentro do território francês. Justamente, é aí que começa a desencadear o processo. Como? Napoleão, em 1806, já irritado com a Inglaterra, não podendo invadir a ilha, decreta o bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental? Justamente, ele fez como se fosse uma muralha aqui, os navios, ó. Daqui, Canal da Mancha, ó, por aqui, cheio de navios, tá? Entrando aqui, ó, entre a África e a Europa, que é a Espanha, e ó, aqui dentro, todinho fechado. Para a Inglaterra não comercializar, tá, gente? Com ninguém mesmo. Então, bloqueio continental. Por isso que diz, bloqueio de todo o continente, para arrasar economicamente, quebrar mesmo a Inglaterra. E aí ficou quem sobrando? Portugal. Aí justamente Napoleão manda o segundo ultimato. Dom João, e aí, Dom João? Vamos ser aliados e partir para a Inglaterra, pode, que ele é amigo assim como somos da Inglaterra. Então João segurou. Quando segurou, Napoleão disse, agora mais não, vamos invadir Portugal. O que aconteceu? É justamente uma noite tenebrosa, chuva que Deus mandava. As esquadras aqui, ó, saíram, enquanto aqui, e vieram embora para cá. Justamente, estava tão forte o mar, a tempestade tão forte, dessa de filme mesmo, relâmpago, uma parte veio para Salvador, capital, e a outra veio para o Rio de Janeiro, tá bom? Daí em diante, nós vamos depois chegando aqui,
Inclusive tem um fato interessante, quando a esquadra tinha saído, estava saindo, o soldado, digamos, estava na distância, vamos supor que o clube municipal seja o Porto, né, de Lisboa, as tropas já estavam em Abreu Lima, vê como estavam perto. Inclusive quando as tropas chegaram ao Porto, viram os navios ainda, uma boa visão, e o pessoal de esquadras lusitanas viu quem estava, lógico, no porto de Portugal. Mas vamos embora, vamos para frente. Adiantar para não ficar muito enfadonha, né? A aula. Então daí a família real chegando aqui, veio para o Rio de Janeiro. Aí Dom João fez uma série de 1808, uma série de coisas boas, entre aspas. A primeira, a abertura dos portos a nações amigas. A amiga só não tinha uma, Inglaterra, não tinha nada de nações, era uma só. Mas tudo bem. Ou teve outras criações boas. Criou o Banco do Brasil, que existe até hoje. Criação de Jardim Botânico. Criou a Biblioteca Real. Inclusive tem livros dele até hoje lá, muito bem conservados na biblioteca no Rio de Janeiro, viu? Outra, criou várias fábricas que aqui não tinham, tá? Realmente, como começou o sistema econômico do Brasil, entendeu? A andar, adiantar, certo? E outras coisas mais que ele fez. Academia de Belas Artes, Academia Real Militar, que hoje é a Escola do Exército do Rio de Janeiro. O Palácio do Governo, ele, lógico, o guarda das proporções dele é muito maior, mas o governador saiu, foi para sua casa de veraneio e ele ficou no palácio. Fez grandes construções dentro do palácio, inclusive virou um museu. Foi justamente esse que vai lembrar do grande incêndio do museu do Rio de Janeiro. Justamente era a casa de Dom João VI. Inclusive, estou aqui com a família real, muita gente nem sabe a genealogia toda. Dom João VI, o filho dele, Dom Pedro, que seria Dom Pedro I. Dom Pedro I teria o filho que é Dom Pedro II, que aqui é o primeiro reinado, e o Dom Pedro II, o segundo reinado, que depois seria o pai da princesa Isabel, aqui libertou os escravos. Tá certo? Quarto ano. E daí então, foi andando as coisas, e Napoleão tomou Portugal. Muito tempo depois, a Rússia, uma guerra ferrenha com a França, certo? Conseguiu logo aniquilar o exército dele, de Napoleão. Para vocês terem ideia, Napoleão enviou, veio a distância, França aqui, que não tá vendo? Até aqui na Rússia, perto de Moscou. Napoleão, gente, mandou 600 mil homens para lá, 600. Sabe quantos votaram? Pouco mais de 30 mil homens. Pouco mais de 30 mil, quer dizer, 5% só do exército dele. Ficou todo dentro do gelo. Não precisou nem para o combate corpo a corpo com a Rússia. A Rússia sabia disso e saiu. Os generais dele avisaram. Napoleão, está um gelo, um frio intenso na Rússia. Não vamos aguentar. Ele, não vamos aguentar. Porque ele queria dominar o mundo, lembra que eu falei? Que se ele dominasse a Rússia, ele conseguiria recursos para justamente arrumar ainda, ressarçar seu exército para invadir a Inglaterra e, consequentemente, descer o Brasil. Isso aí era fato comprovado. Mas os armadilhas da história, o frio acabou com o exército todinho. Inclusive, uns anos atrás descobriram vestígios. Olha aí os vestígios históricos aí funcionando, né? Os vestígios o quê? Roupas, chapéus, armas acharam ainda, porque o frio conserva muito, 4, 5 vezes mais do que ele ao natural. Então acharam casacos também, entendeu? Porque o exército foi todo a pique. Quando ele voltou, a Inglaterra acochou na Batalha de Waterloo, derrubou Napoleão. Aí Dom João volta, certo? Vai voltar para sua corte, que era em Portugal mesmo, certo? Mas quando ele saiu, era hora de deixar quem? Filhote dele, Pedrito, né? Dom Pedro. Não era Dom, não era Pedro. Inclusive na festa, a última, né, o jantar que ele ofereceu à noite, o sarau, ele chamou Dom Pedro, ele chamou Pedro, quer dizer Dom, mas ele não era não. Ele passou a se chamar Dom Pedro depois que ele proclamou a independência, tá? Do Brasil, antes era Pedro. Então ele chegou e disse: Pedro, é o seguinte, fique aqui no Brasil, vou deixar você como filho primogênito, e faça uma coisa, proclama a independência. Porque se você não proclamar, vem outro e vai proclamar. Ele ficou assim por quê? Com interrogação, né?
bem no meio de sua cabeça. Dom João partiu no outro dia, tudo bem. E daí então começaram-se as transformações também na capital. Pedro foi conduzindo algumas coisas. Dom João tinha deixado assim também. Já não, você vê, foi tão rápido a vinda da família real que Dom João teve que fazer mesmo umas coisas loucas também, né? Na cabeça deles. Urbanizou as ruas, arborizou outras. Não deu tempo de fazer casa. As casas simplesmente, o povo estava botando as pessoas para fora e entrando. Aí, inclusive, ele colocava lá uma plaquinha, PR, propriedade real. E o povo brasileiro não gosta de uma zona, dizia, ponha-se na rua. Expulsavam mesmo, põe na rua e entra. Entendeu? E nessa brincadeira foram mais de 15 mil pessoas. Tá? Mas vamos na frente. Depois ele levou uma parte para Portugal, voltou para sua corte e Dom Pedro ficou. Certo? A população escrava já estava bem adiantada, tá? Mas isso aí a gente vai ver em outra aulinha, tá? Quarto ano. Um beijo, tudo de bom, tá certo? Vão estudando, tá? Vão fazendo a tarefa aqui, ó, na página, eu acho que fizeram, mas se não fizeram, 381 e 382, tá? Os pais aí acompanham. Tchauzinho. Pronto. Esse passou mais de meia hora.